Integral. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Boa noite, telespectadores. Estamos dando início a mais um programa de psicanálise integral, onde nós discutimos assuntos da formação do homem universal. Esta noite nós teremos o prazer de estar contando com a presença de alguns professores da Escola Millennium e do nosso principal convidado, né, do principal cabeça, o cérebro desse programa, o psicanalista Norberto Kepp. Dr. Kepp, boa noite. Nós gostaríamos de apresentar hoje o que nós chamamos de tipos assim, psicológicos ou tipos psicopatológicos, porque várias pessoas têm perguntado como que caracteriza assim uma pessoa doente de outra, vamos dizer, normal, se é que existe pessoa normal. Então, viu, Cláudia, eu acho que a gente pode usar aquela classificação alemã do Kretschmer. Sim. Ernest Kretschmer era um psiquiatra alemão que ele estudou muito essa questão de conformação física com a estrutura psicológica. Então, também o Nicola Pendi, um italiano, fez o mesmo estudo. Nos Estados Unidos também fizeram. Então, o que se depende desse estudo é o seguinte, que existem praticamente 3 tipos de patologia, assim básicas. Uma patologia seria chamada assim do indivíduo esquizoide, que uma famosa psicanalista, Melanie Klein, chama de esquizoparanoide. Então, o que seria o indivíduo esquizoide? Assim, vamos dizer, na parte física. O indivíduo esquizoide é geralmente um indivíduo alto e magro. É um indivíduo muito sonhador, fora da realidade. Ele muitas vezes não é artista, ele acha que é um grande artista. Porque todo indivíduo que dá valor a alguma coisa, ele inicialmente dá valor às artes. É uma coisa intuitiva já, uma coisa natural. O ser humano percebe que a arte, que o belo, é fundamental para viver. Então, o indivíduo esquizoide é um indivíduo geralmente alto e magro, assim, mas muito fora da realidade. Então, é um indivíduo que sonha muito, mas ele não consegue pôr nada na prática na vida. Ele fica de um sonho para outro. Assim, eu digo um caso mais grave. É um indivíduo sonhador, um indivíduo que tenta viver uma vida irreal que não existe. E se esse indivíduo tiver, então, uma doença, seria, vamos dizer, esquizofrenia. Ou então a esquizofrenia paranoide. Seriam esses tipos, assim, intelectualizados, Dr. Kepp? É, bem intelectualizado. Quer dizer, a doença seria essa atitude justamente voltada só no campo intelectual. São pessoas que leem muito, às vezes, mas toda a leitura que eles fazem são leituras assim meio etéreas, assim aéreas. Eles ficam muito em meditação, exercícios assim, isolados, eles não gostam do convívio social. Sim. São pessoas que não têm, assim, vamos dizer, massa física suficiente para entrar na sociedade. Com o tipo contrário acontece. Então, esse primeiro indivíduo, vamos dizer, é um indivíduo esquizoide, um indivíduo de característica assim, de fuga da sociedade. E o outro tipo é o contrário disso, é chamado por Kretschmer de indivíduo cicloide. Então, geralmente é um indivíduo sociável, ele tem uma aparência física assim mais exuberante, né? Indivíduo gordo, é um indivíduo que se sente bem em companhia dos outros. Gosta de comer, geralmente, cantar. Gosta, é muito oral, né? Um indivíduo muito dado à oratória, fala bem, tem muito assim... Bom relacionamento. Bom relacionamento. Pode dar até exemplo, vamos dizer,
o Getúlio Vargas no Brasil, é antigo, né? Mas esse Papa João XXIII, que faleceu, era um tipo assim. O Jô Soares, que é um tipo assim, muito conhecido no Brasil. Quer dizer, são todas as pessoas que gostam da vida social, que amam a vida social. Agora, enquanto o primeiro, quer dizer, o indivíduo alto e magro, o indivíduo mais profundo, esse cicloide é um indivíduo muito superficial. Mas esse cicloide é um indivíduo que ninguém convence ao contrário do que ele pensa. É um indivíduo teimoso. Então, vamos dizer, se os pais têm um garotinho assim, meio forte, gordo, não vai convencê-lo de nada. Teimoso, né? Ele só aceita o que está na cabeça dele. Então, esse indivíduo, se ele tiver uma doença, será uma doença relacionada com a depressão. É um tipo maníaco depressivo. Ele tem mania de colecionar selos, colecionar, quando é criança, né, até tampinhas de refrigerantes. E ele gosta de colecionar. Então, ele tem muitas coleções na casa dele. E se ele cai assim numa doença, então ele teria a depressão. Então é um indivíduo depressivo. E o terceiro tipo geral, que pode caracterizar que é um indivíduo atleta, forte. Ele nem é alto e magro e nem é assim gordo, geralmente baixo e forte. Ele nem é super assim isolado e nem é também um indivíduo super sociável. É um indivíduo mediano, um indivíduo muito forte, que gosta de praticar atletismo, está sempre correndo, está sempre jogando, praticando esporte, jogando tênis, nadando. É um indivíduo dado aos esportes. E esse indivíduo, se ele tiver uma doença, vamos dizer, a doença seria a epilepsia. Então, todo assim, indivíduo forte, um grande atleta, assim, um grande lutador de boxe, é um indivíduo que tem essa característica. Tem uma coisa interessante, esse indivíduo intermediário, né, forte, atleta, é um indivíduo geralmente muito religioso. Sim. Por isso que aquele Mohamed lá, não sei, não me lembro o nome dele, aquele lutador de boxe, ele pregava o islamismo, o Cassius Clay, né? Sim. Ele se tornou adepto. Isso. E os outros também que praticam esporte, que são indivíduos atletas, são muito religiosos. Há uma relação interessante em Viena. Bom, eu tenho nacionalidade austríaca também. Em Viena, onde eu estudei, o professor Hans Hoff, que é neuropsiquiatra, ele falou que tem uma característica interessante. Quando o indivíduo tem um ataque epilético, por exemplo, e cai no chão, quando ele se ergue, ele geralmente começa a pregar uma religiosidade, uma forma de religiosidade. E o senhor acredita, Dr. Kepp, então, que todos os tipos assim da sociedade, pessoas assim normais, comuns, aí o senhor já citou alguns, todos eles estariam mais ou menos encaixados num desses três tipos? Não, desses três. Agora, também a gente pode comentar outros tipos, mas esses são os três básicos. Sim. E a questão da epilepsia, viu, Cláudia? É interessante porque não é relacionado com uma lesão cerebral. Pensava-se antigamente que então a pessoa com ataque epilético vai ao médico, ao hospital, e faz o eletroencefalograma, que é para ver o tipo de ondas que tem na cabeça. E é uma coisa interessante porque muitas pessoas têm lesões cerebrais e não têm epilepsia. E pelo contrário, muitos indivíduos que têm ataques epiléticos, essas pessoas não têm lesões cerebrais. Então, não quer dizer que seja um problema assim orgânico, compreende? Então, Dr. Kepp, nós estamos agora entrando num campo que eu acho muito interessante, que é esse estudo da psicopatologia, da vida psíquica,
dos pensamentos, dos sentimentos e ao mesmo tempo o funcionamento do cérebro no que diz respeito a toda essa energética, não é? Que o nosso cérebro funciona com impulsos elétricos e impulsos eletromagnéticos, enfim, há alguns físicos que chamam-nos de verdadeiros ímãs, que o ser humano é como um ímã e que é todo magnetizado e nós somos um feixe de energias. Eu, aliás, gostaria de no próximo módulo, Dr. Kepp, desta noite, se o senhor pudesse entrar mais nesse assunto, que eu sei que o senhor escreveu um livro, A Nova Física, e que faz essa relação entre a energética, a física e a psicologia. É uma boa ideia. Então, até o próximo bloco. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kepp, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo.